Pessoal, olha que agradável surpresa. Estava passando aqui por São Roque, a nossa São Roque, né, indo para casa. Aí ligou meu amigo José Luiz Filhote e falou assim: ô Vanderlei, eu tô ao lado de um colega seu. Falei, passa aí. A hora que ele falou no telefone, alô, eu falei, quem é? Não reconheci. Ele falou, José Silvério. Pô, mas que alegria, Silvério, você fazendo uma visita aqui à nossa São Roque. Já conhecia São Roque? Já conhecia São Roque. Pois é, Wander, prazer em falar com você. Também tive essa mesma alegria quando o Vilhote falou que você era amigo dele. Falou, mas será que eu não consigo vê-lo? Aí falou, vamos dar um jeito. Aí foi muito bom ter te encontrado aqui, é muito bom. Já tinha bastante tempo que nós não nos víamos, né? Verdade. E eu fico muito feliz porque eu digo sempre, no rádio a gente trabalha muito, ganha pouco, mas faz grandes amigos. Então é muito bom encontrar você aqui. Fico muito feliz em vê-lo forte, jovem ainda, só que mais gordo, né? Mais gordinho, velho. Tô com 92, mas vou emagrecer. Mas você falou que o rádio a gente fala a mesma coisa. Falou que na verdade a gente trabalha muito, mas tem exceção. Você, Silvério, é uma pessoa que fez o seu nome e nesse mercado competitivo muito difícil, a gente pode dizer que vocês profissionalmente, financeiramente também teve uma realização. Você, da época de Osmar, de Fiore, que não é fácil. Pois é, mas veja bem, eu fiz minha vida, não tenho problemas, mas é porque eu sou modesto também. Eu não sou um cara deslumbrado, eu não tenho Mercedes, não tenho essas coisas do outro mundo, mas eu vivo bem. Também há um outro detalhe muito importante. Esse ano, e já está pertinho, que vai ser em julho, daqui a 2 meses, mais ou menos daqui a 2 meses, eu vou fazer 55 anos que eu irradio futebol. Se eu não tivesse conseguido fazer minha vida, eu teria sido muito incompetente também, né? Agora, não é uma vida de rico, não é uma vida que você pode falar assim, não, amanhã eu não vou irradiar mais e vou parar. Se eu parar de irradiar futebol hoje, eu não vou morrer de fome, não vai acontecer muita coisa diferente na minha vida, não. Mas com certeza algumas coisas vão mudar. E eu peguei uma fase de um país diferente, não só no rádio, mas como na vida inteira. Os salários brasileiros hoje são salários muito inferiores àqueles que nós ganhávamos antigamente. E eu no rádio não posso negar, não escondo, não minto, não tem problema, porque é tudo declarado no imposto de renda. Eu nunca fui rico, eu sempre fui empregado. Trabalhei na Jovem Pan e na Bandeirantes em São Paulo especificamente. Os meus salários estão aí para quem quiser conferir. Então eu tinha que fazer alguma coisa com esses salários que eu ganhei. Eu fiz muita coisa até, graças a Deus. Isso é importante. Mas você, Silvério, quando eu comecei menininho aí, 9, 10 anos, então eu vi as transmissões da Jovem Pan e uma grande equipe da Pan, com você, com Orlando Duarte, com Vanderlei Nogueira, com Milton Neves, Cândido Garcia. A Pan realmente tinha um elenco maravilhoso. E você sempre foi inspiração ali na narração. E até a gente sempre lembra de detalhes. Quando você saiu da Pan, foi para Bandeirantes em 85. Até lembrar, o primeiro gol que você narrou na Bandeirantes foi do Éder Taino. Éder Taino. Pois é, você lembra de coisas da minha vida mais do que eu lembro. Porque foi um jogo do São Paulo com o Bahia, no estádio do Morumbi. E foi uma fase, era uma fase tão boa. Primeiro, a televisão não fazia tanto futebol quanto faz hoje. A gente não via. Olha, eu fui ver um Corinthians e Palmeiras na televisão depois de muito tempo. A pessoa que quisesse ver futebol tinha que ir no estádio. Eu até conto hoje. Aí vem aquela velha história da briga do velho e do novo. Tem gente que acha que a gente já critica por saudosismo. Não é questão de saudosismo, não. Você vê, por exemplo, hoje você vê o estádio do Corinthians, que é uma maravilha. Você vai lá irradiar. O estádio está lotado, equipe lotou, que não tem mais ingresso que tem. Veio o público, 35 mil, 34 mil, 34 mil no Pacaembu, 35 mil no Pacaembu. Dava Corinthians e 15 de Jaú, Corinthians e 15 de Piracicaba naquele tempo. Se tivesse um jogo no Morumbi, que era Corinthians e São Paulo, era 100 mil pessoas, no mínimo 85, 90 mil pessoas. Então, nós precisamos ter um equilíbrio para falar de presente e passado, porque presente e passado são duas coisas do mundo. Então o mundo muda. Hoje, por exemplo, em São Paulo, se você colocar 100 mil pessoas no Morumbi, você não sai de lá.
porque tem o trânsito, vira um inferno, vira uma confusão. Naquele tempo não, você colocava 120 mil pessoas no Morumbi, verdadeiramente ou não, mas você colocava. E para sair do Morumbi, você saía, demorava quase que uma tarde inteira também para sair. Se o jogo fosse à tarde, você ia chegar em casa às 9 horas da noite. Hoje você nem sai, porque são 30 e poucos mil pessoas. Então é essa a diferença. E eu digo sempre, eu tenho filhos, tenho netos, fazer comparação entre presente e passado é um absurdo. Eu, que fiz parte do presente, faço parte do presente e fiz parte do passado, sei quanto diferente é. Silvério, tem tantas histórias, tantos momentos que a gente viveu, mas, por exemplo, em 1977, Osmar Santos saiu da Jovem Pan, foi para a Rádio Globo. Aliás, ele estreou naquele primeiro jogo, o segundo jogo da final do Paulista entre Ponte e Corinthians, que o Corinthians poderia ser campeão, teve aquele gol do Vaguinho, teve até uma explosão lá de um gás lá, e você virou titular da Jovem Pan naquele momento. Osmar Santos, fantástico, mas você chegou ali na Jovem Pan, marcou presença e dois estilos diferentes. O Osmar com aquela festa tal e você aquela narração técnica. E você narrou aquele título de 77. Quer dizer, você assumiu como titular de esportes da Jovem Pan, já com a Corinthians saindo da fila, aquele gol do Basílio, um dos grandes momentos, né, Silvério? Verdade. Olha, eu digo sempre para as pessoas o seguinte. Eu comecei como locutor titular da Jovem Pan um pouquinho antes dessa história aí que você está falando, porque o Osmar saiu. E eu assumi, eu irradiei um jogo São Paulo e Corinthians, que o Corinthians ganhou do São Paulo e passou para a final do Campeonato Paulista. Era o centroavante do Geraldão? Era o Geraldão. O Geraldão era diferente, né? Ele não era um grande jogador, mas fazia gol. E eu narrei o gol do Geraldão. Então, naquele dia do gol do Geraldão, eu não sei exato, não, foi um domingo à tarde. Quando eu cheguei segunda-feira na Jovem Pan, foi uma festa. A Jovem Pan tinha feito editorial, tinha feito um monte de coisa, jornal já começou a falar. Uma andorinha só não faz verão, que falava para os Marcos. Futebol é equipe. Futebol é equipe e tal, um monte de coisa. São Gerardi gravou vinheta falando de mim, aquela história toda. Então, aí já teve gente, porque a vida é muito rápida, é tudo muito estranho. Aí já teve gente começando a falar, não, porque a Pan lucrou. O Osmar não estreou, porque ele demorou ainda uns tempos para começar o futebol da Rádio Globo. Aí eu fiquei, digamos assim, uns 15 dias com uns 3 ou 4 jogos, sozinho, né? Tinha a Bandeirantes, mas a Bandeirantes estava aquela coisa tradicional dela. Na briga Pan e Globo, eu fiquei sozinho uns 4 jogos, né? E aí começou aquela festa, aí gente já teve comentário. Teve gente que me criticou, que o Osmar era melhor, mas teve gente que falou que a Pan ganhou, que eu era melhor que o Osmar, porque eu era mais sério, que eu fazia a bola correr. Então, essas coisas todas foram muito interessantes naquela época. E isso valorizou muito o rádio, de uma forma geral. E aí surgiram vários locutores que apareceram naquele tempo. Hoje nem isso aparece mais. Então, foi uma fase diferente, muito diferente daquilo que a gente vê hoje.
A gente poderia conversar bastante tempo aqui. Você está com seu amigo. Cadê seu amigo? Vem aqui para você aparecer aqui. É corintiano. Corintiano com a camisa do Porto. Seu nome completo? Porto campeão português. Seu nome completo? Wagner Nascimento. E você que trouxe o Silvério aqui? Viemos passear aqui em São Roque. Isso. E a gente teria muita coisa com o Silvério aqui. Eu lembro que nas finais de 77 você leu uma crônica no fim. O Corinthians. Eu fiz uma coisa. Você que fez aquela crônica de quem era? Porque eu achei aquele texto um dia na internet. Aquele texto, ele foi uma mistura. Eu fiz, o Randall Juliano fez alguns concertos e no final nós acertamos aquela história, que foi uma coisa muito bonita, muito diferente, né? Falando da alma corintiana. O Corinthians é que tudo é diferente, né? O Corinthians tinha 20 e tantos anos que não era título, não tinha um título, não era campeão paulista. Tinha título, mas não de campeão paulista, que para o futebol daquela época o campeonato regional era o mais importante. E atenção, Silvério, está sendo distribuído o segundo pôster da Jovem Pan, curso objetivo, Contento de Basílio, aí no Morumbi e também na Paulista, onde praticamente já há carnaval. O técnico gostou do Grovão, foi carregado pelos jogadores do Corinthians. Repetimos que o feito acontecido. Então tem essas histórias todas. E eu tenho muita sorte, eu digo sempre, gente, eu peguei uma história do futebol brasileiro muito diferente. Eu fiz Copas do Mundo com o Brasil campeão, fiz muita coisa. Eu, por exemplo, agora, eu vou daqui a 2 meses. Aliás, exatamente hoje eu vou estar chegando, daqui a 1 mês, eu vou estar chegando em Istambul para depois ir para a Rússia, que meu pai vai passar por lá. Vou para a minha 11ª Copa do Mundo. A primeira foi em 78. Já como locutor principal. Foi uma era completamente diferente do rádio. Nós tínhamos uma força enorme e tínhamos a grande comunicação que passamos a ter. Antes era tudo com muita dificuldade. Depois a gente encontrou a concorrência da televisão, que é muito difícil para nós, e nem existe a concorrência. A televisão ganha de goleada da gente. Mas apesar disso, eu sempre digo, nos cantinhos da tela, nós estamos lá para ganhar o nosso espaço. Que legal. Silvério, muito obrigado. E eu tive a oportunidade de narrar alguns jogos na Jovem Pan, e um dia eu fui narrar, acho que era um Corinthians e Mojimirim. Porém, não lembro. E você que estava narrando, acho que você estava narrando Mojimirim e Palmeiras. Você abriu a jornada com o famoso Alô, ouvintes do Brasil. E aí você passou para eu narrar o primeiro tempo do Corinthians e depois você voltou para fazer o jogo comando. E aquilo, assim, eu tive a impressão que eu estivesse num grande show. Vamos imaginar o Roberto Carlos, que é um grande ídolo. O Roberto Carlos abrindo e falando assim, ó, fiquem com o Vander Luiz, daqui a pouco eu volto. Então, de ter feito aquela narração, assim, preliminar, como se fosse de um show, foi realmente um grande momento. E eu guardo assim como troféu. Um dia o Flávio Prado chegou para mim e falou assim, eu vou falar uma coisa para você, que falaram para mim e foi importante. O Flávio falou assim, quando ele começou a comentar na Record, um dia chegaram e falaram, o Pedro Luiz gostou do seu trabalho. Mas falou assim, olha, o Pedro não falaria isso pessoalmente pelo jeito dele e tal. E um dia o Flávio chegou para ele e falou assim, olha, você sabe que o Silvério é muito discreto, é muito na dele, mas um dia que eu estava com ele na cabine e você narrando, o Silvério comentou, olha, ele narra direitinho. E ele falou, vou contar isso para você, porque esse é o tipo de troféu que a gente gosta de guardar. Obrigado de você um dia ter citado isso, porque você é o nosso grande ídolo. Guardo isso como um troféu. Muito obrigado e que Deus te ajude e que continue assim. Você me conheceu lá na Jovem Pan, trabalhamos juntos durante muito tempo. Vamos ser sinceros e ao mesmo tempo baixando a bola. Você sabe da importância que eu tive para o rádio naquele começo, aquelas coisas todas que eu fiz na Jovem Pan.
para ser bem honesto, eu criei uma rádio que foi a Jovem Pan, eu peguei com o Osmar, que era um outro grande nome, mas não tinha a força do futebol que eu fiz a Jovem Pan ter um pouco depois, por muito trabalho, por muita dedicação, e ao mesmo tempo eu fiz um monte de profissionais companheiros e os tratei sempre muito bem. Muito bem. Tenho orgulho de ter feito o Vanderlei Nogueira como repórter, outras pessoas muito importantes no rádio que passaram pelas minhas mãos sob o meu comando, porque eu fui diretor da Jovem Pan e eu fui vice-presidente de futebol da Jovem Pan, de esportes da Jovem Pan, e nunca disse isso para ninguém, porque eu nunca falava que eu era chefe, eu estava sempre lá, e você sabe que eu sou muito sério, sou às vezes muito duro, mas eu sou muito tranquilo para tratar as outras pessoas. Então, nesse sentido, é o que eu digo sempre, agora em julho eu completo 55 anos de carreira no rádio, eu acho isso quase que uma proeza e ao mesmo tempo fico muito feliz porque deu certo. Silvério, muito obrigado. Ô Filhote, vem aqui só pra gente falar um tchau, pra liberar, a sua esposa já tá esperando ali e tal. Já vamos liberar o Silvério aqui, tá bom? Prazer em conhecê-la, já vamos liberar, tá? Filhote, obrigado por ter ligado pra mim e a gente fecha aqui com o José Silvério. Obrigado, hein, Filhote? Nada, as ordens. Você torce pra que time? Corinthians. Não, Osmar, o Silvério narrou muitos gols. Obrigado. E que golaço! E que golaço! Amanhã eu vou irradiar o Corinthians. Corinthians, né? E Palmeiras, hein? Corinthians e Palmeiras, tá? Vai lá, obrigado. Abraço. Caindo no pé dele, vem Corinthians aí. E vem Corinthians, arranca Pedrinho, fintou, limpou, rolou pra Jadson, bolão, dominou, rolou pra Maico, entrou, bateu, tocou. O Rodriguinho, gol! Do Corinthians! É de Rodriguinho, camisa 26. Uma belíssima jogada de Pedrinho. Ele tabelou, tocou na esquerda. Aí a bola foi cruzada no meio da defesa do Palmeiras. Veio de trás, Rodriguinho não teve nenhum trabalho para tocar pro fundo do gol. Na marca de 37 minutos, etapa primeira de jogo, aberto o placar na Arena Corinthians. Rodriguinho, camisa 26. Corinthians 1, Palmeiras.